Este vídeo hoje, ele é bem sério e bem profundo. Eu levantei a questão sobre a preocupação de nós estudarmos a palavra e pela palavra de Deus conhecermos o caminho, que levantaram várias questões. Uma delas foi que a Igreja Católica segue apenas o Novo Testamento. Não, a Igreja Católica não segue nem o Novo e nem o Antigo Testamento. E eu já vou pontuar as questões aqui que nós podemos considerar. A colocação feita também foi de que, se nós lermos a Bíblia, nós podemos ficar mais em dúvida a respeito das questões religiosas do que se nós lermos a Bíblia. Será que é assim mesmo? Será que Deus deixaria um livro para nós, para confundir a nossa cabeça? Será que Deus deixaria os profetas, inspiraria os profetas através do seu santo e bom Espírito, para que agora nós tivéssemos um livro em nossas mãos, que é a inspiração divina, mas não podemos ler, porque senão nós podemos ficar com a mente perturbada? Será que Deus faria isso com o ser humano? Ou a Bíblia foi nos deixada para tirar uma venda dos nossos olhos, para tirar de nós as dúvidas que colocaram em nosso coração durante a vida toda? A palavra de Deus fala a respeito dela, dizendo assim, que ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então sim, nós podemos ler a palavra de Deus com segurança, tendo a certeza de que o próprio Deus vai iluminar a nossa mente a respeito dos assuntos que Ele quer nos explicar. Eu posso estar dentro da igreja cristã vivendo uma mentira? É possível, porque nós temos muitas igrejas e denominações cristãs, e com todo o respeito aqui a todo tipo de cristão que nós temos e que possa chegar esse áudio, esse vídeo, eu digo que eu também estou trilhando o caminho de conhecer cada vez mais a respeito de Deus. É somente pelo estudo da palavra de Deus que eu vou aprender qual é o verdadeiro caminho que eu devo seguir. Será mesmo que todos os caminhos nos levam para Deus? Cuidado, você pode estar sendo enganado, pensando que você está se dirigindo a Deus, e Ele pode não estar se agradando com doutrinas humanas que foram colocadas na igreja que você segue. Por isso é importante, indiferente qual é a igreja cristã que você frequente, que você estude a palavra, aprenda por você e não por pastores, por sacerdotes, por líderes religiosos, por padres, qual deve ser o caminho. Quem deve dizer qual é o caminho que você deve andar é a palavra de Deus, é ela que deve ser o teu guia neste mundo escuro. Respondendo à pergunta, todos os caminhos nos levam para Deus? Tem uma passagem bíblica muito triste e pesada a respeito deste assunto na palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, verso 41. E ele está falando de pessoas que conheceram a palavra de Deus, mas não seguiram os seus ensinamentos. No dia da vinda de Jesus Cristo, haverão apenas dois grupos, os que estarão à sua direita e à sua esquerda. E infelizmente, este grupo que estará à sua esquerda, Jesus Cristo disse estas palavras: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não pense que essas palavras serão facilmente pronunciadas por Jesus Cristo, porque são pessoas que conheciam a palavra de Deus, que conheciam o nome poderoso de Jesus Cristo, mas não se renderam a Ele. Decidiram fazer as coisas do seu jeito, pensando que Deus tem a obrigação de salvar a gente, do jeito que a gente acha que está adorando a Ele. E nem tudo que nós fazemos agrada a Deus.
É por isso que precisamos sim estudar a palavra de Deus, porque existem líderes religiosos que não estão preocupados com a sua salvação. Por isso que Jesus vai dizer a eles e a todos que eles conseguirem enganar: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Como eu mencionei no início deste vídeo, de que nós havíamos entrado num debate a respeito de alguns costumes da Igreja Católica, ou seja, não existe base bíblica. E eu quero ler aqui o texto que está no livro de Atos, capítulo 17, que fala a respeito de um assunto muito delicado dentro da Igreja Católica, que é a questão de imagens, que é chamada pela palavra de idolatria. Paulo diz assim: portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, ou prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Vou dar uma pausa aqui para fazer uma explicação do próximo verso que eu vou ler, que é o verso 30 desta passagem do livro de Atos, capítulo 17. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Esse próximo verso ele vai estar falando justamente das pessoas que nós conhecemos, nossos familiares queridos até, vamos supor, que não tiveram conhecimento sobre essas verdades. Elas estarão então perdidas? Deus vai condená-las porque elas não tiveram conhecimento a respeito das imagens serem idolatria, e a idolatria é um dos piores pecados contra Deus? Não, o próximo verso vai dizer que Deus não leva em conta o tempo de falta de sabedoria e conhecimento a respeito destes assuntos, mas quando nós passamos a conhecer o assunto, nos tornamos responsáveis a respeito desta palavra. O que eu vou fazer com ela em minha vida, se eu vou praticá-la ou eu vou ignorar esta palavra. Então diz assim o verso 30: em épocas passadas Deus não levou em conta essa falta de conhecimento, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. Vejam, não se preocupe com seu familiar que faleceu. Esta passagem que acabamos de ler quer nos confortar, dizendo que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, ou seja, aquilo que os nossos parentes, nossos entes queridos não chegaram a conhecer a respeito da verdade, a respeito de Deus, eles não serão julgados pelo que não sabiam. Agora, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, está em minhas mãos o que eu vou fazer deste conhecimento que eu tive a oportunidade de conhecer. Você já deve ter ouvido falar a respeito de que a salvação é individual, certo? Sim. Isso é uma escolha individual, é uma entrega de vida por inteiro, por completo. Renúncia. Essa é a palavra que exemplifica o processo da salvação. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Isso é indiscutível. Ele veio, deu a sua vida para morrer pelos pecados deste mundo. Agora, aceitar este presente depende de mim, depende de você. Não é porque ele decidiu morrer por todos que todos vão aceitar. E Jesus Cristo não vai levar ninguém forçado contra a vontade. E ainda há aquele grupo que, aceitando a salvação de Jesus Cristo, que nós vimos na passagem bíblica anterior, onde Jesus disse: afastai-vos de mim, porque não vos conheço.
Ou seja, é um grupo que entendeu que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, mas ficaram nisso. Queriam apenas a graça para si, mas não conseguiram desenvolver a renúncia diária da sua própria vida, dos seus próprios desejos, das práticas religiosas que aprenderam dentro da sua denominação religiosa. O que foi lhe ensinado parece tão difícil para ser deixado, mas aí eu vou ler uma outra passagem para vocês. Está lá no livro de Lucas, capítulo 14, verso 26, que diz: se alguém deseja seguir-me e ama mais a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Quantas coisas nós colocamos na frente de Jesus Cristo? Quantas vezes nós falamos a Jesus: não, isso eu não posso abandonar, porque eu aprendi assim. E se Jesus diz que este não é o caminho, se a sua palavra diz que este não é o caminho, você vai continuar duvidando disso e correndo o risco de perder a salvação que Cristo te deu? Até aqui a gente já viu vários pontos que divergem da tradição da Igreja Católica. Por que eu falo tradição? Porque a Igreja Católica assume, ela não é uma igreja cristã que segue a palavra de Deus. Existem documentos de padres declarando que se você, protestante, quer seguir, quer ter como autoridade somente a Escritura, então você deve seguir. Agora eu vou abrir um parênteses para a igreja que eu sigo, e não quero com isso dizer que somente os adventistas serão salvos, não é. Eu vou colocar aqui abaixo esse documento desse padre que ele declara que somente os adventistas seguem o que a Escritura diz. Quando o padre Martinho Lutero declarou sola scriptura, ele estava dizendo que somente a Escritura Sagrada que vai ditar os princípios da fé cristã. E aí nós temos todas as igrejas protestantes evangélicas que seguem Martinho Lutero. A partir deste reformador, nós temos agora muitas igrejas seguindo o que ele ensinou e, na verdade, o que ele queria corrigir dentro da sua própria igreja católica. Mas isso não é possível, porque isto é um sistema religioso muito poderoso. Não é um único padre que vai mudar este sistema religioso. E este sistema religioso, ele é profético também. Está escrito na palavra de Deus o que ele faria. Um sistema religioso profético. Ou seja, lá no livro de Daniel está descrito que este poder religioso mudaria os tempos e a lei de Deus. Este é o poder romano, é o poder que era político e depois se juntou ao cristianismo, e aí nós temos hoje a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, dentro disso ainda, eu quero falar com vocês sobre, seguindo este contexto de que a Igreja Católica ela assume para si a responsabilidade de que ela é uma igreja que segue a tradição. Eu vou tentar colocar aqui, lá na edição desse vídeo, partes de padres declarando que sim, que eles não veem problema em não seguirem a palavra de Deus. E outra parte da própria igreja assumindo de que ela não segue a palavra de Deus e de que a única igreja que segue a palavra, assim como está escrito, é a Igreja Adventista. Então, anteriormente eu mencionei, com isso eu não quero dizer que somente os adventistas serão salvos. E também nem que todos os adventistas serão salvos. Como eu já havia dito, a salvação é individual. Não adianta estar dentro de uma igreja que segue o caminho certo e você agir de forma errada também. Aí você deve estar se perguntando agora,
né? Se está dentro da igreja que segue a palavra de Deus e mesmo assim não é garantia de salvação, o que me garante a salvação? Em primeiro lugar, você precisa entender, é dar o passo em direção a Jesus Cristo e aceitar a sua morte como remissão dos seus pecados. É somente a morte de Cristo que pode salvar qualquer um de nós dessa condição que nós estamos, de pecadores, de filhos desgarrados e perdidos. Uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, eu reconheço que Ele morreu por causa dos meus pecados e só assim eu tenho a vida eterna. Então agora eu preciso me colocar debaixo da sua vontade, debaixo da sua palavra. E eu preciso andar, a minha fé, ela precisa demonstrar em atos, em atitudes, qual foi a escolha que eu fiz. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa depois que eu aceitei Jesus, porque quando Jesus entra em nossa vida, tudo é transformado. Os pecados são deixados, mas isso não quer dizer que agora eu estou blindado, né? Que eu agora sou imune ao pecado. Não. Infelizmente, a nossa carne, ela é pecaminosa. Essa tendência carnal de sempre fazer a nossa vontade é que faz com que a gente caia no pecado. Mas é aí que entra de novo a salvação em Cristo Jesus, a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Eu estou no caminho da salvação, eu permaneço no caminho. Não é porque eu agora tropecei, porque eu caí de novo, porque eu pequei, que eu vou desistir. Não, Jesus está ali, disposto a perdoar o meu pecado. Se eu confessar a Ele, somente a Ele, então meu pecado será perdoado e nós vamos herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus mesmo declarou: se me amas, guarde os meus mandamentos. Ou seja, Jesus tem mandamentos, tem ordens que Ele deixou para nós e que se eu digo que eu amo a Jesus, eu preciso demonstrar na prática as minhas atitudes, que elas são conforme os mandamentos de Jesus Cristo. Ao longo desse vídeo, eu já mencionei várias situações em que a Igreja Católica demonstra não estar de acordo com a palavra de Deus e nem o Novo Testamento. Por exemplo, o que foi lido lá no início, no livro de Atos, capítulo 17, onde diz que a divindade não pode ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana, ou seja, a idolatria de imagens. No Novo Testamento está escrito isso. Então, a questão de imagens que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, na lei de Deus, ela também aparece aqui no Novo Testamento. Segunda questão também que a Igreja Católica difere da palavra de Deus é a questão de batizar crianças. A palavra de Deus nos ensina que Jesus foi apresentado no templo quando bebê. Jesus foi batizado aos 27 anos de idade, diferente da Igreja Católica que batiza crianças. Então, quando Jesus batizou, ele deixou para nós o exemplo, primeiro, que deve ser o batismo em fase adulta, quando você já tem conhecimento e discernimento do que você está fazendo. Um bebezinho não escolhe. O bebezinho, quando é batizado, é pela fé dos pais que ele está sendo batizado. Segundo lugar, é nas águas por imersão e não aspersão. A Bíblia não apresenta um batismo de apenas aspergir água na cabecinha do bebê. Ou seja, a pessoa ela é colocada totalmente abaixo da água, demonstrando o sepultamento do velho homem, e ela então ressurge, agora ressuscitando como Cristo ressuscitou dos mortos para uma vida. Essa é a decisão pelo batismo no Espírito Santo e nas águas. Bem, existem muitas outras situações que eu pretendo fazer outros vídeos para frente, esclarecendo as diferenças de uma igreja que não segue a Bíblia e ainda assim diz ser uma igreja cristã. E a minha preocupação e a de todos os que conhecem a palavra de Deus é
Existem muitos cristãos que pensam que estão chegando a Deus por um caminho e, na verdade, Deus não se agrada deste caminho. Eu sei que para você falar com um católico a respeito da Virgem Maria e dela estar intercedendo por nós no céu é uma das questões mais difíceis de esclarecer. Mas eu queria dizer o seguinte: não considerar Maria uma intercessora nossa não quer dizer que nós faltamos com respeito à pessoa que ela foi. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus encarnado aqui. Não é a mãe de Deus. Veja, Deus não tem mãe, Deus é eterno. Deus, ele habita em si e ele não tem necessidade de outro ser. Ele não foi criado, ele é a criação. Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus Cristo encarnado, o Jesus Cristo homem aqui na terra. Por que ela não intercede por nós? Primeiro fato é a questão de que a Bíblia não apresenta a imortalidade da alma. O que a Bíblia apresenta é de que todas as pessoas, desde o princípio da criação até o último dia, até Jesus voltar, essas pessoas que morreram, elas estão dormindo no pó. Elas não ressuscitaram ainda. A palavra de Deus não diz em lugar nenhum de que as pessoas que morreram subiram ao céu. Elas estão nas sepulturas. Ainda que fossem pessoas muito boas, pessoas muito honestas, pessoas de uma fé incomparável, que fizeram grandes coisas pela humanidade. Após a sua morte, elas permanecem na sepultura até a vinda de Jesus Cristo nos ares, onde a sua trombeta trará de volta e ressuscitará. Eu vou ler apenas uma passagem bíblica a respeito da morte na sepultura, para onde a gente vai. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, diz assim: tudo quanto te vier a mão para o fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Veja, é a palavra de Deus nos falando de que na sepultura você já não sabe mais de nada, você simplesmente apagou e aguarda o dia final, aguardando a volta de Jesus Cristo. Se você estiver salvo, você será ressuscitado. Se você não fez por merecer, aceitando a morte e o sacrifício de Jesus Cristo e andando segundo a sua palavra, infelizmente você não vai ouvir a trombeta nesse dia. Bem, e isso não é diferente para Maria, para os apóstolos. Todos eles morreram e aguardam a ressurreição no último dia. A oração do creio em Deus Pai, ela fala sobre isso. Creio na ressurreição dos mortos. Eu pergunto por que a Bíblia falaria tanto em ressurreição dos mortos se eles, ao morrerem, já foram para o céu? Segundo lugar, por que a Bíblia falaria de que Jesus vai voltar a este mundo se, quando eu morro, eu já vou para o encontro com Jesus no céu? Não faria sentido a promessa dele voltar e nos buscar. Mas quando ele prometeu que ele voltaria para nos buscar, ele está falando, voltaria para ressuscitar os mortos e levar consigo e transformar nós, os que estivermos vivos nessa ocasião. Então não existe fundamento bíblico para a imortalidade da alma. Com isso, eu finalizo esse tema a respeito de Maria e todos os santos que a Igreja Católica coloca para interceder por nós, de que quando você faz isso em nome de Maria, mãe de Jesus, ela simplesmente não está ouvindo. Isso é uma tradição católica, isso não é bíblico. E se você acredita que a palavra de Deus, ela é verdadeira, então você precisa começar a orar somente em nome de Jesus Cristo. Ele sim intercede por nós. E por quê? Porque ele se tornou homem e morreu por nós, seres humanos. Nenhum outro ser humano morreu, deu a sua vida para libertar a humanidade. E não valeria a pena, não pagaria o preço
porque Jesus era Deus e ele se fez homem, ou seja, o próprio Deus morreu por nós. O que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Pronto e acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom? Não, não é tão bom. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral. Boca a boca, palavra. E São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros. Nem tudo. São João fala no seu evangelho. Se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus... Católico falando, Monsenhor Doutor. Ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes. Leia-se hoje evangélicos. Se devessem eles justificar pelas escrituras, porque uma das coisas que os evangélicos ensinam é só a escritura, somente a Bíblia. Então aqui o padre católico diz, ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas escrituras toda a sua doutrina. Haja vista o só caso da santificação do domingo. Se nós não tivermos somente as escrituras, ou seja, somente a Bíblia, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, que é um livro católico, meu amado irmão, logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia. Se os protestantes se fiam só nas escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, porque foi ela que fez essa mudança. Portanto, abracem a Igreja Católica. Se quiserem ficar somente com a Bíblia, sejam adventistas do sétimo dia. É um livro católico. A pergunta é, o que fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala, obedece os mandamentos. Então isso é muito importante, obedecer os mandamentos. Eu quero hoje usar o Catecismo da Igreja Católica, esse livro que todos devem ter na vida, né? Aqui está toda a doutrina católica.